Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Luaran Lins e hoje começando um novo projeto, que é o nosso podcast com o tema Influenciar. A ideia desse podcast é tratar os mais diferentes assuntos, seja assuntos relacionados às questões bíblicas, ao estudo da teologia, mas vez por outra a gente pode também estar tratando sobre outras questões na área da política, na área da economia, na área da educação, entendendo que devemos influenciar em todas as esferas da sociedade. Já eu vou falar sobre o tema que nós vamos abordar nesse primeiro podcast de hoje, mas eu quero inicialmente apresentar os meus convidados. Bem, esse formato de debate é um formato que muito me agrada, até porque vindo do rádio, trabalhamos aí por muito tempo ali na Rádio Líder, né, na 102, aqui na cidade de Imperatriz. E à época tínhamos um programa chamado Líder em Debate, e nesse tempo, discutindo em especial questões teológicas, conhecemos alguns novos amigos, fizemos muitas parcerias, e eu posso dizer que a cidade de Imperatriz hoje, a região, tem um grupo muito especial de homens preparados, estudantes aí da Palavra de Deus, e eu decidi começar o podcast Influenciar com alguns desses amigos que já participavam com a gente lá do Líder em Debate. Eu tenho aqui ao meu lado, né, 3 grandes homens, mas eu quero que eles se apresentem. Vou começar aqui pelo Anderson Lô. Paz, meu amigo Luaran, pastor, meus amigos aqui, pastor Fagner, pastor Davi e todos vocês que estão nos ouvindo aí. Que maravilha estarmos juntos para falarmos, né, sobre a palavra de Deus e fazer defesas. É importante a gente fazer defesa em um mundo em que a gente não está vendo muita gente fazer algumas defesas do Evangelho, né? Então, sou o pastor Anderson Lô, pastor da IAD Koinonia. Estamos aqui pronto para servir e discutir o assunto. Vamos lá, pastor Almeida. Pai do Senhor, pastor Luaran, Pai do Senhor, pastor Anderson Lô, pastor Fagner, é uma satisfação estar com vocês aqui nessa tarde e, como já falou o pastor Anderson, debatermos questões, assuntos que são bem atuais e que diz respeito também à fé cristã. Espero contribuir com este programa, espero contribuir com os ouvintes que estarão nos assistindo, que estarão nos ouvindo, e que Deus abençoe ricamente todos nós. Com você, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Luaran Lins, pastor Anderson Lô, da comunidade Koinonia. Koinonia. Meu amigo, pastor Davi, é uma alegria nessa tarde poder influenciar esse podcast com conhecimento, com assuntos relevantes. Tenho certeza o pastor Luaran Lins tem sempre desenvolvido esse trabalho de uma forma expressiva. E com certeza esse podcast ele vai alcançar os 4 cantos deste mundo. Vamos lá, meu povo. Eu tive participando recentemente ali da nossa 46ª Assembleia Geral Ordinária na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, conduzindo também, juntamente com o pastor Wellington Neto, os trabalhos relacionados à juventude. Mas não é sobre a juventude que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre um tema que para alguns é sempre motivo de polêmica, de discordância, há correntes doutrinárias diferentes, mas agora um conselho, né, uma comissão de pastores ali chancelados pelo nosso presidente, pastor José Wellington, decidiram editar um manifesto oficialmente contra o que nós chamamos aí de unicismo, né? Isso tem reverberado nas redes sociais. Eu vou ler aqui um pedacinho, o texto é grande, mas eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, né? A reunião do Conselho de Doutrina, presidido pelo pastor Paulo Freire, realizada em 10 de abril, foi deliberado que se forme uma subcomissão para redigir um manifesto da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, sobre a questão aí do unicismo, né? E aí acabaram redigindo esse documento. Enfim, quando a gente fala sobre unicismo, vem diretamente o assunto relacionado à questão da Trindade. A Assembleia de Deus, ela prega, é claro, que a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e que mesmo sem conhecer essa terminologia, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Já a gente vai falar sobre isso. Eu vou aqui pular um pouquinho. A questão do unicismo, né, que é uma divisão das Assembleias de Deus nos Estados Unidos e cuja doutrina é um desvio teológico no que diz respeito à Santíssima Trindade.
e a soteriologia. Aí ele vem, esse manifesto, falar também sobre alguns grupos, né, que pregam muito sobre essa questão do unicismo, em especial no Brasil, o grupo, a Igreja Voz da Verdade, que tem também um grupo musical que nós conhecemos, que leva o mesmo nome, o Tabernáculo da Fé, a Igreja Local, o Movimento Árvore da Vida, Testemunhas de Yeshua, entre outros. Enfim, resumindo aqui a história, esse manifesto que foi editado aí por essa Comissão das Assembleias de Deus no Brasil, ela vem assim de orientar os pastores das Assembleias de Deus no Brasil para que combatam veementemente a doutrina do unicismo e, entre outras coisas, também que de alguma forma evitem convidar grupos como Voz da Verdade e cantar as músicas que esse grupo, enfim, tem aí ao longo desses anos e que, vamos ser sinceros, são músicas bonitas. Costumeiramente, nós cantamos as músicas do Voz da Verdade nas nossas igrejas, mas agora vem orientação: opa, não canta essa música, não convida essa pessoa, precisamos bater veementemente nessa doutrina. Eu quero abrir aqui para uma discussão. Não vai ser muito um jogo de perguntas e respostas, eu quero deixar vocês bem à vontade, inclusive para discordar de algum ponto, tá bom? Eu sei que aqui nós temos 3 assembleianos, mas são catedráticos também, são estudantes, então eventualmente se um ou outro discordar, vocês podem ficar à vontade. Eu queria começar aqui contigo, Anderson Lô. Como é que você vê particularmente a Assembleia de Deus agora se posicionando oficialmente sobre essa situação, algo que na verdade lá atrás também houve, né? Eu lembro, eu era adolescente ainda, já havia um certo rumor sobre essas questões do Voz da Verdade, sobre da doutrina unicista. Eu queria ver o teu ponto de vista sobre isso. Então, eu vejo a partir de 2 pontos, né? Primeiramente, positivo, porque a Assembleia de Deus agora se posicionou em relação a essas doutrinas. Isso é muito louvável. Pessoas como Ezequiel Soares, por exemplo, fazendo uma boa representação em relação a essas doutrinas. Agora, de um certo modo, isso é válido, deve ter e continuar, mas isso reflete uma fragilidade do nosso próprio contexto, vamos dizer assim, assembleano. Que nós não fomos, assim, historicamente muito zelosos por doutrinas. Por exemplo, quando chega esse ponto, significa dizer que já foi permitido, por exemplo, uma ambientação muito forte desses grupos. Não só desses grupos, mas pregadores, por exemplo, pessoas que seguem essa heresia. Então, membros de várias igrejas que defendem essa postura. Bem, eu não sei se meus amigos concordam nesse ponto, mas a gente vê, naturalmente, a nossa base, vamos chamar assim, do ponto de vista institucional, fundando muito a parte do experimentalismo. Então, sem muitos cuidados com uma parte mais assim, doutrinária, no sentido de confissões. O nosso credo, por exemplo, foi feito recentemente, olha só, basicamente 100 anos, e só agora, podemos dizer, foi feito um credo. Então, de um certo modo, é um descuido historicamente identificando esses pontos. Então, é louvável porque estamos fazendo isso agora, combatendo, devemos continuar, mas isso, como eu disse, repito, revela uma fragilidade histórica, porque nós valorizamos muito apenas a experiência, chamada experiência pentecostal, que não estou dizendo que não devemos ter. A experiência, ela deve ter, é verdade, a experiência, ela é um fato, nós entendemos assim, mas ela não é o fundamento. Quando a gente, por exemplo, olha em Atos 2, eu já tenho feito a discussão sobre isso, eu pergunto, qual a primeira imagem que você tem? Na experiência do falar línguas, eu digo, olha, é verdade e é válido tudo aquilo, mas não deveria ser, por exemplo, a imagem principal, porque você tem Pedro pregando, dando fundamento à experiência, a parte da palavra que ele cita em Joel. Ou seja, a experiência sozinha, ela não pode sobrepor a Escritura. Ou seja, nós olhamos para a experiência a parte da Escritura. A Escritura é o filtro. E, nesse sentido, nossos filtros, assim, do passado, historicamente, passou muita coisa. Como você citou, o grupo Voz da Verdade. É inadmissível que um grupo com essa heresia seja permitido cantado em nossas igrejas. Mas depois eu quero voltar nesse ponto aqui do Voz da Verdade, fazer uma consideração mais específica sobre ele,
E deixa os próximos colegas falarem também. Eu quero ouvir também a opinião aqui do pastor Fagno, do pastor David Almeida, mas para quem de repente está nos assistindo agora e fica meio perdido, meu Deus, mas estão falando aí de unicismo, de trindade, o que é isso? Pastor David, eu gostaria que em linhas gerais, antes de, é claro, poder trazer o seu posicionamento sobre esse manifesto da CGADB, explica para os nossos telespectadores, ouvintes, uma vez também que a gente está no rádio, sobre qual é o fundamento dessa doutrina unicista e em que ela diverge sobre aquilo que nós acreditamos como trindade. Então, pastor Luaran, demais pastores que estão nos ouvindo, também nos assistindo, a doutrina unicista, ela até se envolve dentro do meio pentecostal, né, ela até passa por um movimento pentecostal, mas ela confunde muito os seus ouvintes, aliás, aqueles que lhe acompanham, quando chega na questão da triunidade, na doutrina da trindade. A doutrina unicista, ela se prende exatamente dentro de uma perspectiva teológica na existência de um único Deus. Bom, isso precisa ser bem especificado porque nós também cremos na existência de um único Deus. A diferença se dá porque a perspectiva, a doutrina unicista, ela crê na existência de um único Deus e diz que esse único Deus se manifesta em 3 perspectivas diferentes. Uma hora como Pai, outra hora como Filho e outra hora como Espírito Santo, né? Então, a gente entende claramente que isto, doutrinariamente falando, teologicamente falando, é um erro gravíssimo, porque nós, claro, evidentemente, nós não separamos a substância. Nós entendemos que a substância existente no Pai, no Filho e no Espírito são únicos, mas as pessoas, a Bíblia deixa bem claro que elas elas podem ser separadas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, porém da mesma essência. Então, dentro do pensamento unicista, não. E a partir daí nós temos muitos erros teológicos cometidos por esse pensamento, quando faz uma grande confusão em relação a isso. Por exemplo, eles pegam textos isolados das Escrituras para dizer que o Espírito Santo morreu na cruz. Pegam textos isolados das Escrituras para dizer que Deus morreu na cruz. Então, assim, eles não conseguem fazer essa separação entre as pessoas da Santíssima Trindade. Então, a doutrina unicista, o ponto-chave dela, o ponto de partida é exatamente este. Então, ela passa despercebida dentro das igrejas pentecostais ao ponto que as pessoas não verem. Como vocês já frisaram aí a questão da própria igreja, Voz da Verdade, do próprio grupo, algumas letras das suas músicas, elas são completamente contrárias ao ensinamento bíblico, e isso é cantado e passa despercebido nas nossas igrejas, que ninguém vai questionar, ninguém vai entender, por falta de quê? Exatamente daquilo que o pastor Anderson falou. Ele foi bem feliz na sua fala, quando disse que isso deveria existir, digamos, essa decisão do Conselho Doutrinário da CGADB deveria existir como uma questão preventiva, que hoje já não é mais preventiva, já estão querendo tirar o que já entrou há muitos anos atrás e não consegue. Por que não consegue? Porque a música assembleiana já está muito envolvida com a questão da música da Voz da Verdade. Como eu disse, quem é que não canta músicas da Voz da Verdade na igreja? É importante lembrar, viu, pastor Davi, que as músicas no meio evangélico, ela tem sido, talvez, eu não sei se o principal, mas um dos principais meios de canal de heresia para nossas igrejas. Grande parte de heresias chegam através da música. E essa doutrina Anderson, veio por isso. E aqui, a gente citou o nome do grupo Voz da Verdade, mas, na verdade, eles são apenas mais um. Eles são apenas é o mais conhecido, né? O mais conhecido, porque há muitos cantores mesmo, pentecostais, assembleianos,
Por que isso acontece? Exatamente porque não existe uma avaliação teológica na letra da música. E isso tem que existir. Né? Essa semana eu vi um pastor assembleano de um outro ministério, de outra cidade, não sei de onde é. Eu honestamente não lembro nem o nome dele, mas rolou aí no Instagram ele fazendo uma defesa sobre o Voz da Verdade, dizendo o seguinte: olha, estou dizendo que o Voz da Verdade não pode dizer isso e tal, mas a música é boa, pode dizer que ele canta. Ou seja, isso demonstra falta de discernimento. Por quê? Porque, veja só, ainda nesse aspecto conceitual, quando o pastor Davi mostra a diferença da substância, é o seguinte: o unicista, ele diz assim, tem um Deus, e esse Deus se expressa de diversas formas. Por exemplo, Jesus é uma expressão de Deus, mas Jesus, ele não é uma pessoa à parte. Da divindade. Né? Sabe o que eles tratam? É como se fosse um avatar. Eles entendem como se fosse um avatar. Então, Deus se manifesta ora em forma do Filho, e se manifesta a hora em forma do Espírito Santo, né? Eles entendem isso. Agora, olha o problema, pastor Fagner, a gravidade. Quando você canta uma música, por exemplo, do Voz da Verdade, e fala assim, pastor, mas ele fala de Jesus tão bonito. Opa, alto lar. Eles estão cantando Jesus, mas não estão cantando com a compreensão que a Escritura dá a Cristo Jesus. Esse é o ponto problemático. Quer ver o exemplo? Se o unicista diz o seguinte, olha, Jesus, ele não é o Filho de Deus, assim, não é uma pessoa. Então, eles estão negando a divindade do Filho. Sim. Eles estão negando o próprio Cristo. Eles negam a existência do Filho de Deus, ao dizer que é apenas uma expressão do próprio Deus. É tão tal, pastor Anderson, que ele diz que o Filho não existia antes da concepção. Ele defende que ele foi gerado. Sim. E, inclusive, isso é uma variação, por exemplo, lá do arianismo, que foi refutado por Dionísio, por exemplo. Ou seja, qual é a ideia? O unicismo é apenas o resultado de uma variação doutrinária que já foi chamada de modalismo. Como assim modalismo? É que Deus se revela de vários modos. Então, de modalismo, siberialismo, ou seja, ao longo da história tem vários nomes para isso, mas a essência, eles negam a divindade do Filho de Deus. Por exemplo, ao longo da história, sobretudo no arianismo, é o seguinte, olha, Cristo é uma criatura... A principal, né? É a principal criatura de Deus, tem prerrogativas ímpar para ele, mas não é Deus. Que no grego é um aion, né? Que é o aio. Ele não é Deus, ele conduz como aio, mas não é Deus. Então, não adianta uma música cantar sobre Jesus, aí você canta a música da verdade, mas a compreensão que o autor da música fez é uma compreensão herética. Alguém diz assim, pastor, mas eu canto com a compreensão, vamos dizer assim, correta. Sabe o que acontece? Esse problema que a Assembleia de Deus agora, a CGADB, está combatendo é porque validou as músicas de uma certa forma, permitindo nossas igrejas. O que acontece? Quando uma música é cantada, não é só a música que é cantada. Você está validando todo um contexto da própria igreja. Porque se eu digo assim, mas a música pode. Então, implicitamente, correlacionalmente falando, eu estou dizendo que aquela igreja é uma igreja que tem uma boa referência. Quer ver um problema diferente? O tema é diferente, por exemplo, mas a dinâmica é a mesma. Por exemplo, você tem a igreja Hillsong e a igreja Bethel nos Estados Unidos. Sim. São igrejas que têm heresias profundas. Então, quando você canta uma música da Hillsong, por exemplo, ainda que a música aqui, eu analisando ela, é uma música que não tem nenhum conflito bíblico, mas eu estou validando quem? A própria igreja. Então, o que se faz? Deveríamos tirar disso. Inclusive, eu tenho um estudo, fica aqui uma dica, viu? Sobre a cultura Hillsong. Como a cultura Hillsong ela tem influenciado a igreja no Brasil. Isso aqui é uma dica para um próximo debate. Posso mostrar. Vamos ouvir aqui um pouquinho o pastor Fagner. Pastor Fagner, eu sei que o assunto sempre traz muitos questionamentos. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. E eu entendo que na cabeça
de muita gente, dos iniciantes, né, dos estudos da Bíblia, aqueles em especial que se converteram, ou que já estão na fé há muito tempo, mas que nunca tiveram curiosidade, às vezes entender, meu Deus, essa trindade, o que é isso? São três, não são três? Até que ponto essas heresias, essas doutrinas, realmente hoje elas têm contaminado as nossas igrejas, em especial as Assembleias de Deus? Como é que você vê essa realidade hoje, diante, inclusive, desse posicionamento? Você acha que é válido retirar do meio da Assembleia de Deus essas músicas que são heréticas, cortar de vez, ou isso não faz mal? Eu queria ouvir teu posicionamento. Amém. Olha, pastor Luaran Lins, pastor Anderson Lô, pastor David, eu pegando até a fala do pastor Anderson Lô, quando ele falou da questão do déficit histórico, questão doutrinária, a gente vê a nossa realidade aqui, é como a gente chegou aqui, com acertos, com erros, e a gente poderia deixar um versículo bíblico aqui, que eu considero os colegas, como você falou no início do programa, que é de Provérbios 25, versículo 2, que o Deus, o nosso Senhor, a glória de Deus é encobrir certas coisas. Tentar descobri-la é dos reis. Então, assim, olhando para essa questão doutrinária, para essa questão teológica, nós temos que nos posicionar numa visão acadêmica, mas também nós precisamos olhar para a nossa doutrina com zelo. Parabéns para os nossos pastores da CGADB, que fizeram um manifesto, lógico, importante. Mas, como o pastor David falou sobre a trindade, o unicismo, na realidade o unicismo é a trindade de trás para frente, né? No avesso, a forma de ver. Essa doutrina do unicismo, como foi citado aqui, alguns grupos, né, que cantam canções, elas entraram há anos aí e fica até difícil a gente removê-los de forma assim rápida, vai dar um trabalho. Agora, por que, pastor? Você tocou no ponto fundamental. Por que é difícil tirar, sabe? Eu quero dar um parecer. Porque música constrói memórias e constrói uma certa identidade. Por exemplo, tem música que você não gosta, em tese dela, mas te traz memórias. Então, quando você tem uma pessoa hoje que passou 10, 20, 30 anos ouvindo uma música como um grupo desse, Voz da Verdade, ela tem várias memórias boas da igreja. E você fala assim, olha, essa música é herética. Verdade. Sabe que ela vai ter dificuldade de associar isso. Então, esse é um dos pontos. E dentro desse aspecto, pastor, porque os trinitarianistas, eles creem que Deus, na sua divindade, é um e se manifesta em três, certo? Os unicistas, eles creem que uma hora ele é Jesus, outra hora ele se manifesta como Deus, o Espírito Santo. Beleza. Agora, onde está o problema aqui? Aí quando eu recebi essa informação, eu tive um certo impacto, assim, porque eu lembrei de algo do passado. Como o pastor Loaran colocou, anos atrás tivemos esse mesmo problema com esses grupos. E eu me lembro que ainda quando o jovem não tinha o conteúdo teológico que tem hoje como acadêmico, e eu tive um certo impacto para receber aquela informação naquela época. O que me levou a solucionar isso? O conhecimento. E a partir daquele dia eu disse, eu vou estudar e vou saber o que é isso. Porque na época eu tinha comprado um CD de um certo grupo que é unicista, e eu estava tocando na igreja. Como eu era músico, eu estava achando muito bom. Eu estava tocando lá aquele lançamento, na época era muito caro, no ano de 2000, né? Ano 2000, você vai saber mais ou menos que era caro um CD. E eu estava tocando lá, quando de repente o pastor entrou na congregação e disse, tira esse CD que você não vai tocar isso aqui. E um pastor de doutrina, hoje eu admiro esse pastor, está nativo ainda, um pastor de doutrina, um pastor sério, um pastor que ensinava a palavra. Por quê? Porque essas canções não estão dentro de base bíblica. E aí eu peguei o CD com obediência, me desfiz assim, de certo, com muita sabedoria, e fui estudar. Não fui ficar com raiva do pastor, não fiquei magoado com a igreja, fui estudar. Que eu acredito que a solução, pastor David e pastor Anderson, nesse momento, é fazer, eu vou botar aqui um acontecimento que aconteceu nos Estados Unidos. Diz que nos Estados Unidos estavam tendo problema, pastor Lora, com a nota de dólar falsa. Então eles estavam sabendo mais o que fazer com tanta nota de dólar falsa. Eles pensaram, o que é que nós vamos fazer?
Vamos ficar identificando o dólar falso ou vamos ensinar as pessoas a identificar o dólar falso? Aí foram treinar as pessoas que trabalhavam mais com dinheiro para elas identificar de forma rápida o dólar falso. Então, quando elas batiam o olho que viam que o dólar era falso, então automaticamente já impedia muitos problemas. Para nós, trazendo para a nossa realidade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos investir em capacitação. Vamos deixar do oba-oba, vamos para a sala de aula. Eu parabenizo o pastor contando agora há pouco, está fazendo na sala de aula na igreja. Nós precisamos de capacitação, capacitar nosso povo, treinar nossos obreiros, nossos presbíteros, diáconos, estudo profundo. Para quê? Para que quando eles ouvirem isso, automaticamente eles vão identificar. Não vão ter nenhum problema com a informação. Aliás, vão ser defensor da verdade, da doutrina, da palavra do Senhor. Então, eu acredito que o ponto fundamental é conhecimento, que vai trazer uma grande relevância para a nossa igreja continuar avançando, né, nesse aspecto. Bem, já que a gente está falando sobre esse tema, eu quando propus, né, a alguns amigos sobre a necessidade da gente, pegando esse gancho aí desse manifesto da CGADB, falar também sobre a questão da doutrina da Trindade, que inclusive na Bíblia não tem nada especificando sobre Trindade, né, Anderson? Bem, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Não aparece, ela não aparece tem na tem um Bíblia. fato. O que acontece? Esse é um argumento utilizado muito, por exemplo, pelos unicistas, né? Olha, mas na Bíblia não tem a palavra Trindade. Não tem o termo, mas tem o fato. E a gente pode, eu quero inclusive mostrar aqui, por exemplo, textualmente falando, o fato. Qual é o fato? Vamos então para Gênesis. Quando a gente está em Gênesis 1:26, nós temos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é o fato? A pluralidade de pessoas, mas um só Deus. Nós temos um fato. A grande questão é o termo que foi dado. Como é que surge o termo? O termo foi dado em resposta a grupos heréticos ali no 3º século e 4º século. Então, o termo não é o problema, porque o termo só foi uma expressão utilizada para combater a heresia, mas o fato da Trindade existir, ela existe. Poderia ser outro termo. Então, o problema não é de termo. O problema é de concepção doutrinária. Então, se você tem, por exemplo, em Isaías 6, a ideia que muitos acusam que não tem essa ideia no Antigo Testamento, por exemplo. Mas nós temos, olha como é que diz esse capítulo 6:8. A quem enviarei e a quem há de ir? Por nós. Como assim nós? Por nós. É por nós. Existe um fato trinitário nesse sentido aí. Então, o termo da Trindade é a expressão não tem, mas o fato tem. Né? Então a gente pode trabalhar muitos pontos aqui ainda, textualmente, quando você tem Mateus 26:39, diz assim: indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando, dizendo. Jesus estava orando, e tem vários textos, não vou ler todos aqui, mas na oração, como é que ele ora? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, ou não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Tem duas vontades. Ele está orando a quem? A ele mesmo? Ele está orando a outro. Então, existe um fato trinitário. E o próprio ato do batismo, né, o batismo de Jesus, a gente percebe claramente ali a existência das três pessoas, e elas aparecem de forma distintas, né? Um dos temas mais claros é esse. Né? Jesus sai Marcos das 1, águas, 10 e né? 11. Então, assim, o Pai fala e o Espírito desce sobre Jesus. David, então, tem algumas perguntas que chegaram aqui pra gente, eu vou colocar na mesa para vocês. Uma delas diz o seguinte: por que Jesus foi específico em dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro? Ele não se excluiu da divindade com isso? Por que nesse momento ele não diz, por exemplo, que ele era a segunda pessoa da Trindade? Então, na verdade, a fala de Cristo aí, ela não quer fazer nenhuma menção de divisão à existência da divindade. Jesus estava falando exatamente para quem? Para judeus, que acreditavam desta forma. Então, quando Jesus faz menção, mostrando Deus como o único Deus verdadeiro, ele já está inserido nesta frase, nesta palavra, porque ele, de fato, conhecia a sua natureza divina. Então, quer dizer, se Jesus fosse se igualar ao Pai em dados momentos das suas falas, obviamente ele causaria um tumulto.
E quando você percebe que Jesus ele se iguala ao Pai, ele fala de si mesmo, da mesma essência e natureza do Pai, são ocasiões específicas aonde está somente ele juntamente com os discípulos, certo? Tirando disso, em outros momentos, ele prefere não dar muita ênfase a isso devido ao pensamento judaico, como o pastor Anderson falou. Por mais que o Antigo Testamento ele dá ênfase a essa doutrina, mas nós vamos observar que o pensamento judaico era muito restrito em relação a esse pensamento doutrinário. Fagner, quer falar? Pode falar. Por exemplo, a gente olha respondendo isso, Jesus ele diz em João 10, 30 e 33, eu e o Pai somos um, somos um. Ele entende que somos diferentes em pessoas, mas somos iguais essência. Em essência, em substância, em natureza, em atributos. Ele diz claramente mas isso. Ele diz também que o Pai é maior do que ele. Olha só, vamos trabalhar. Eu vou te responder. Aqui, tem uma pergunta que diz o seguinte: por que Jesus disse que o Pai é maior do que ele, se ele em si também é o próprio Deus? Olha o texto aqui em João 17 vai responder. Jesus, ele levanta orando no Getsemane, diz assim, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Aí ele continua, e a vida eterna é essa, que te conheça a ti só, por o único Deus verdadeiro. É só Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu glorifiquei a ti na terra, sendo consumado e a obra que desta obra fizeste. Agora, glorifica-me tu, ó Pai. Ou seja, Jesus fala em relação a Deus, exaltando a Deus. Quando Jesus usa essa expressão, Jesus está mostrando a relevância de Deus, o destaque de Deus. Só que quando ele quer mostrar agora para ele, ele mostra, digo, olha, glorifica agora a mim. Olha só como ele diz em João 17, ainda 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Assim como nós. Ele continua, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí ele completa no 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. É como nós somos um. Ele diz, aí ele finaliza no 23, e neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, Jesus está mostrando que, quanto em pessoa, Deus tem uma superioridade olhando para a visão daquelas pessoas, mas quando ele olha para o Pai, ele está colocando, nós somos um. Ao ponto que quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós temos que observar também um ponto muito importante, que nessa questão da Trindade funciona o seguinte, a gente acabou não abordando, a Trindade é assim, Jesus não é o Pai, isso que nós queremos na Trindade. O Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai, mas os três é um só. Esse é o ponto. O Pai não é o Filho, mas é um só Deus. Não é trinitário, não é que tem três deuses, só tem um Deus. Né? Nesse ponto aí que a gente precisa lembrar. Deixa eu lhe ajudar, pastor Anderson. Por exemplo, Jesus não é o Pai, mas Jesus é Deus. Isso, perfeito. O Espírito Santo não é o Pai, mas é Deus. Mas ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Né? Olha, pegando aqui essa questão da Trindade, a gente sabe que ganhou relevância, grande relevância aí no Concílio de Nicéia com Tertuliano. Então, realmente, é uma temática sempre nas escolas teológicas, quando estamos em sala, a gente sempre tem debatido esse assunto, que a palavra realmente é uma palavra latina que não aparece na Bíblia, mas nós temos a revelação bíblica, como o pastor Anderson Lô nos mostrou, os textos bíblicos que comprovam essa realidade. O fato existe. Então, Paulo, ele teve uma revelação muito ampla, o apóstolo Paulo, porque lá na carta dos Efésios, Paulo ele tem a revelação, e eu gosto muito deste aspecto, dessa informação, porque eu também gosto de ver dessa forma, dentro de uma tridimensionalidade de Deus, a questão da Bíblia nos mostra essas questões. Quando o apóstolo Paulo ele vai trazer Cristo, ele revela o mistério oculto, né? Ele revela ali lá em Efésios também o ministério,
os 3 ministérios, né? O ministério da graça e da plenitude dos tempos. Então, quando nós vemos as manifestações, essas manifestações, a gente vai entender que Deus ele trabalha dentro desse aspecto. Você olha só, questão da divindade, né? Vamos pegar a divindade. No Antigo Testamento, o Pai se apresenta como ancião de dias. Jesus é o Verbo, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, ele sempre vem trabalhando desde o princípio ali em Gênesis 1. A gente olha para uma questão das dispensações, nós temos as dispensações, a dispensação do mistério, nós temos a dispensação da graça e nós temos a dispensação da plenitude dos tempos, que são as coisas escatológicas que ainda estão para vir. Olhamos também para a questão da eternidade. Olha só como Deus sempre trabalha dentro desse aspecto, é uma forma fácil também até da gente compreender essa pergunta que foi feita, porque dentro desse aspecto você consegue explicar ela. Então, na eternidade, nós divide assim, o que era, o que é, o que há de vir. O homem é um ser tricótono, ele é corpo, alma e espírito. A morte também, ela passa por um estado espiritual, físico e eterno. Assim como o tempo nosso se divide num passado, presente e futuro, o amor ágape, o amor filos, o amor eros, a vida é um estado espiritual, físico e eterno. Então, olha nesse aspecto, Cristo, nesse ponto, como o pastor David falou, a gente precisa entender esse entendimento da revelação da palavra de Deus, que ele está ali dentro de um propósito como filho de Deus, e Filipenses diz que ele se esvaziou. Mesmo ele subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele veio, eu preciso aprender. Até ele disse, eu vim para aprender a obedecer. Então, Jesus Cristo, naquela condição de homem encarnado, né, na sua teantropia, que é a encarnação, né, a reencarnação, é para não confundir isso, né? Na sua teantropia como filho de Deus ali, manifesto entre os homens, realmente ele precisava passar por isso. E ele precisava passar pelo batismo para cumprir a palavra, para cumprir a justiça, para servir de exemplo para nós. Então, olha só. Agora é interessante, você falou do batismo, e eu lembrei agora de um ponto muito importante. Toda essa discussão moderna, nós já dissemos que o problema do unicismo, o unicismo é um termo recente de uma heresia antiga. Né? Como é que ele volta? Ele volta dentro de um ambiente pentecostal nos Estados Unidos. E justamente qual o ponto? Do batismo. Porque grupos ali, no período ali do mesmo contexto histórico, repito, no mesmo contexto histórico da Rua Azusa, né? Não estou dizendo que é lá, mas no contexto histórico, período histórico da Rua Azusa, pessoas começaram a bater um movimento Só Jesus, chamado Só Jesus. Como é a ideia? Eles não batizavam mais em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Era só Jesus. Então, assim, parece piedoso, né, quando a gente ouve assim, mas é só Jesus. De fato, é só Jesus, mas depende da compreensão que você tem de Jesus. Verdade. Quando eles estão dizendo só Jesus, eles estão negando as 3 pessoas, eles estão chamando de Jesus como se fosse uma só pessoa. E só tem um único Deus. Esse é o problema. Então, nós temos um problema de uma ortodoxia que tem uma implicação em nossas ortopraxias. Né? Então, isso a gente deve levar em consideração, que na prática isso tem interferência e isso não é um tema secundário, ao contrário do que muita gente pensa. É um tema fundamental, porque negar a divindade do Filho de Deus enquanto pessoa é negar um ponto fundamental da fé cristã. Portanto, não é uma questão interpretativa, como você interpreta a eleição, por exemplo. Não, isso é negar um ponto fundamental da nossa fé cristã. Por isso, é uma heresia e uma seita. Agora, como que nós aceitamos uma heresia de uma igreja que defende essa posição em nossas igrejas? É uma falta de incoerência, né? Agora, essa nossa realidade que nós enfrentamos hoje, né, até essa debilidade, né, essa demora, até para, como você falou, tem pouco tempo que foi lançado o nosso credo, né, e aí vem implementando nossos estatutos,
E aí, ainda a gente fica com a batata quente na mão, né? E o que fazer, né? O que fazer? Gera uma ruptura antagônica aí nas pessoas. E aí me faz lembrar, sabe? Não sei se os colegas vão concordar, mas vamos aqui fazer uma cosmovisão, vamos ampliar aqui a visão. Me faz lembrar agora, naquele momento em que Jesus estava na terra, e João chega para ele e fala assim: olha, Jesus, tem um camarada ali expulsando demônio em teu nome. Aí Jesus falou: deixa eles quietos, porque não é contra nós, é por nós. Então chega um ponto, qual vai ser o melhor para nós, né? A gente tem que parar para refletir, porque quando a gente fica muito agitado, às vezes a gente não consegue as respostas que precisamos. Mas quando a gente para um pouco para estudar a palavra de Deus, para orar, sempre Deus vai nos revelar qual é a melhor decisão a tomar. Então eu creio que Deus está levantando o pastor Anderson Lô, pastor David, pastor Luaran, pastor Fagno, para a gente levantar essa bandeira, né? A bandeira... Eu entendi e concordo. Eu faço só um pequeno ajuste, viu, Sim. pastor Fagner, na sua fala. É só aqui ter a liberdade de fazer um ajuste no sentido quando a gente fala, por exemplo, Deus orar para Deus nos revelar o entendimento. Assim, eu tenho dificuldade com esse termo porque eu entendi a sua intenção, mas normalmente esse termo é utilizado com uma apropriação inadequada, né? Qual que seria? A Bíblia, ela já é revelada em termos de doutrinas. Canonicamente, o cano já fechou. Então, qual que seria melhor? Orar a Deus para que possa nos iluminar a compreensão, né? Revelação, eu sempre gosto de usar o termo luz, revelação, nesse mesmo sentido. Você pega a situação de um caos generalizado numa sociedade, não tem resposta se não for o conhecimento. Para remover o caos, a solução para você tirar o caos do lugar é levar a verdade, levar a palavra. A palavra de Deus vai remover o caos e a desordem. Você vê a situação de Neemias, ele precisa parar, planejar, chorar, orar, para poder remover resolver o caos, né? E aí nós vemos que nós estamos vivendo um momento, né, frágil, né, e perigoso, que nos chama a atenção de todos. Eu entendo também, dentro da fala do pastor Fagner, que nós devemos ter a mesma atitude que tiveram os pais da igreja, né? A grande diferença é que, para nós, a doutrina já está explicada, né? Mas os pais da igreja, eles surgiram exatamente nesse momento. Nesse momento em que a igreja, ela tinha a doutrina, mas ela não sabia explicar a doutrina. Ela lia o Novo Testamento, mas não sabia explicar. E veio a necessidade da sistematização das doutrinas, né? Então, como disse o pastor Anderson, nós já temos a revelação, nós já temos a palavra. Então, eu acredito que o que está faltando de fato para nós, como igreja, é de fato fazermos o uso da palavra, né? E aí, isso aí reflete também nas lideranças. Por exemplo, nós temos o nosso credo, como já foi falado, nossa declaração de fé, que foi recentemente lançada. Mas eu me arrisco a dizer que 90% dos cristãos assembleianos ainda não tiveram acesso a essa declaração de fé. E talvez os que têm essa declaração de fé nunca a estudaram. Porque a declaração de fé não é um livro que você tem que ler. A declaração de fé é um livro que deve ser estudado, analisando cuidadosamente cada referência. E muitas das vezes a pessoa tem a declaração de fé, ela lê, ela estuda, mas também vai ter muitos pontos que ela não vai entender dentro da própria declaração de fé. Então, assim, eu entendo que a exposição dessas doutrinas, porque não são simplesmente questões teológicas, embora que a declaração de fé tenha questões teológicas da própria Assembleia de Deus. Mas, em se tratando de doutrina, eu acho que a solução para isso é, de fato, nós expormos as doutrinas bíblicas. A liderança, os pastores pregarem as doutrinas das Escrituras. Porque, de fato, o que mantém uma igreja saudável, que pode manter uma igreja saudável, é, de fato, a exposição das doutrinas bíblicas.
Então, assim, nós temos um problema, temos, mas nós também temos uma solução. E o que falta, e o que está faltando de fato é expor as Escrituras. Muito bem, nós temos aí mais uns 15 minutinhos para o nosso podcast. Tenho algumas perguntas aqui sobre essa questão da Trindade e eu gostaria de colocar para vocês, né, a gente ser um pouco mais objetivo, mas eu sinto aqui na necessidade da gente tratar aqui dessas questões. Eu vou começar aqui com o Anderson, né? A gente falou sobre Jesus não é Deus, Deus não é Jesus, não é o Espírito Santo, mas todos em sua essência são um só Deus, certo? A pergunta é o seguinte: por que Jesus disse que não sabia o dia do seu retorno, mas só Deus? Deus não é um Deus onisciente? Se Jesus também é Deus, como é que ele não poderia saber disso? Jesus era Deus e era também homem, sentia fome, tinha sede, ele aqui ele encarnado, ele se comportava também como homem. Então, o que o texto se refere a Mateus 24, eu suponho que é Mateus 24, na parte lá, talvez versículo 36 em diante. Aqui, Mateus 24, 36. 24, 36. Que diz o quê? Então, ao dizer isso... Quer que eu leia? Mateus 24 e 36 vai dizer o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso. Então, a expressão que Jesus está se mostrando é como ele, quanto homem ali. Do mesmo modo como lá na tentação, ele sentiu fome, sentiu sede, foi intentado, nem só de pão vive o homem. Jesus está se mostrando como homem. Então, Jesus está se mostrando ali como homem também, mostrando para ele. Claro que, enquanto Deus, ele sabe disso, mas eu preciso compreender o texto dentro da proposta que Jesus fez, esse verbo encarnado, se manifestando enquanto homem para homem, falando de homem para homem. Então, quando Jesus está se mostrando enquanto Deus... Aí ele mostra, por exemplo, quando os fariseus perguntaram, né, mas tu é antes de Moisés, ou de Abraão, mas antes de Abraão, antes de Moisés, perdão, eu já sou antes disso. Como assim? Eles não entenderam isso, né? Como que eu sou antes? Por isso que o texto fala assim, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, são expressões agora da divindade de Jesus. Então, eu não posso esquecer, por exemplo, que Jesus estava aqui apenas enquanto Deus. Ele era também homem. Inclusive, como Millard Erickson trabalha na sua teologia sistemática, o modelo de homem. O modelo de homem padrão. Ele, enquanto homem, é o modelo padrão para nós. Nós não somos o modelo de homem para Jesus. Não é assim, nossa, a gente fala assim, Jesus, como é que ele aguentou, hein? Assim, eu não aguentaria. Como se eu fosse o padrão. Não, ele que é o padrão. A humanidade de Jesus é o padrão de homem que eu devo ser. Aliás, mesmo depois que Jesus ressuscitou, ele agora apresentou o novo padrão de homem. Ele comeu, né? Comeu com seus discípulos, comeu peixe, né? Então, ele é um padrão. Então, esse ponto aí é muito pacificado nesse sentido. Tá? Agora... Eu fiquei lembrando, tem pouco tempo, mas eu quero destacar um ponto importante que reflete a fala do pastor David e um ponto do pastor Fagner também, sobre o credo, as doutrinas ainda. Devido à falta de credo, lá atrás, sofremos bastante, porque quando vocês colocaram, o pastor Larão colocou que tentaram uma vez tirar as músicas, ou coibir as músicas do Voz da Verdade, eu lembro, eu era na minha adolescência, eu lembro como se fosse hoje a discussão no templo de uma pessoa que fez a proposta, que já denunciou isso, e algumas igrejas aderiram, passou um tempo, inclusive, sem rodar grupos. Eu lembro da minha adolescência também, realmente. Os vocais pararam, que era uma febre. Eu não sei se houve um manifesto na época, eu acho que não, né? Mas houve. Não, houve no Tempo Central. Eu estava lá no dia. Não, mas eu falo em termos de igreja no Brasil, houve né? Local. Foi algo mais local, né? Mais local. Mas não teve alguma coisa que saiu na revista da IBD? Teve uma provocação nacional, houve a discussão nacional. Mensageiro da Paz também, acho que foi isso. Até eu era novo ainda, adolescente. Vamos dizer assim, a chegada da informação era muito distante, né? Então era muito lenta a chegar. Então houve uma provocação e vindo para cá, é o local mesmo, a gente teve uma certa proibição. Beleza. Eu lembro que funcionou, até porque eu cantava na época do vocal, então foi assim um choque. Nossa, não pode mais. E nós trouxemos o grupo várias vezes aqui também na nossa cidade, a nossa igreja é acostumada a trazê-los. O que acontece? Pastores da época, que era assim, que gostava muito de não tem nada a ver. Sabe quem trouxe? Pastores. É que começou a abrir a porta.
né? Porque por falta de uma coesão doutrinária, né? E começou a permitir, e aí foi indo, e pessoas, por cada cultura gostando, e até hoje ficou. Mas assim, houve uma tentativa. Por falta desse credo, por falta de uma consistência doutrinária, como o pastor David colocou, nós estamos pagando o preço até hoje. Agora, eu abro o alerta, não para por aí não. A gente, não é o tema, mas a gente poderia citar várias outras heresias que estão entrando em nossas igrejas, inclusive de ordem neopentecostais. Está cheia em nossas igrejas. A gente precisa refletir sobre isso, não é? Então, eu não vou tocar agora no ponto aqui, mas se chamar eu venho para dizer coisas. Você vai falar, pastor Fagner? Eu queria falar sobre essa referência que o pastor Luaran leu, que o pastor Anderson explicou. Eu entendo que as heresias surgem exatamente a partir desse ponto. Os textos isolados. Por exemplo, se isola um texto dessa natureza a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, aí Jesus diz, né, o próprio Jesus. Mas como o pastor Anderson bem frisou, por mais que seja muito difícil para nós tentarmos separar a natureza divina da natureza humana de Jesus, mas nós vamos observar, à luz dos próprios textos do Novo Testamento, que houve momento que Jesus deixou bem claro que parece que havia ali uma atuação bem presente da natureza humana. E um dos outros erros, porque a gente está falando aqui da questão dos erros doutrinários, de um grupo específico, por exemplo, uma música que foi muito cantada, lá no caminho do Gólgota foi Deus sofrer por mim. Para quem não entende, para quem vai nos assistir, vai nos ouvir, e não consegue chegar a um ponto-chave, por exemplo, nós entendemos que, por mais que a natureza divina habitava em Cristo, porque as Escrituras dizem que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mas nós não vamos entender que a natureza divina morreu ali. O Jesus Deus morreu na cruz. Porque, claro que seria uma incoerência nós dizer que a morte venceu Deus. Então, o que a gente entende dentro desse aspecto? É igual o texto lá de Atos, né, que diz que o Espírito Santo, né, comprou a igreja pelo seu próprio sangue derramado. Então, esses textos, quando se isolam esses textos, aí nós temos toda a problemática, aí surgem todos os pontos de heresia, aí vem a disseminação dessas heresias, certo? Então, fica bem claro em muitos pontos do ministério de Cristo que a natureza humana estava em muitas evidências. Por exemplo, essa fala de Jesus, a própria tentação de Cristo, como o pastor Anderson falou, o próprio batismo dele, não tem necessidade de Deus se batizar, a sua própria morte. Então, o que fica bem evidente ali, o ato dele dormir, dele sentir fome, dele sentir cansaço, dele chorar, a evidência da natureza humana presente na vida de Cristo. Então, isso responde com precisão. E os leitores da Bíblia, aqueles que estão nos assistindo, como já foi bem falado, obviamente que tudo isso dá um choque nas pessoas. Dá um choque, porque, poxa, agora eu vou deixar de cantar, agora eu vou deixar de ouvir, agora eu não posso mais cantar na igreja, há tanto tempo que eu sigo esse grupo e etc. Tá. Mas o importante, como já foi falado aqui, é você saber o que tal grupos ensinam, o que eles estão apregoando. E você não pode, nós não podemos de forma alguma ignorarmos as questões doutrinárias. Isso aqui não é uma questão de ponto teológico, como já foi falado, é uma questão doutrinária. Isso aqui é uma questão que compromete a salvação do indivíduo, a minha, a sua que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, isso aqui, como o pastor Anderson falou, isso aqui não é uma questão de doutrina da predestinação, do livre-arbítrio, não, isso aqui vai mais além. É quando você nega a divindade do Filho do Homem. É quando você nega a divindade do Espírito Santo, algo que está claro nas Escrituras. Poderia não estar tão claro,
para os cristãos do primeiro, do segundo, do terceiro século, mas para nós hoje que entendemos o progresso da revelação, isso já está bem claro para nós e a igreja não pode viver mais dentro desse contexto de ignorância. E dentro dessa perspectiva, pastor David, a gente nos leva a entender o quanto nós precisamos aprender mais de Deus, né? Em todos os sentidos, com relação às doutrinas da nossa fé. É um desafio, né? Quando a gente sempre fala sobre a questão de ensinamento, hoje, justamente, no nosso tempo, é o tempo mais desafiador. Porque a pessoa desnutrida de conhecimento vai levar ela para uma grande sorte. Mas hoje também, assim como uma pessoa, pastor Anderson, pode morrer por falta de alimento, e eu digo, pode ser o alimento espiritual, o alimento físico mesmo, também uma pessoa pode ir à falência por tanto alimento. É o que nós estamos vivendo hoje. Uma enxurrada de informação aí. Essa é a palavra não tem alimento mestre, não saudável, né? Não é qualquer alimento. Não tem eu mestre, acho que não é alimento, é informação, mestre, né? Não tem mais um mestre, não tem mais ali, muitos não tem mais um pastor, então ele pega a informação ali, ele pega a informação daqui, de lá, e aí vira uma salada, meu irmão. Agora me permita, pastor Fagner, olha só sobre alimentos, isso é muito sério. Imagine só, pastor Laran, que você tivesse um prato de comida, e você olha assim, algo saudável, vamos pensar que algo saudável, salada, um peito de frango ali, né? A grelha, sem gordura, talvez um peixe ali, e tecnicamente dizer assim, olha, é um prato saudável. Agora eu pergunto, se eu colocasse uma gota de veneno, você comia? Não, claro que não. Certo, não. Agora, o que acontece? Muitas igrejas, por aí, comem uma comida, tem um conteúdo saudável, fala de Jesus, por exemplo, fala sobre Deus, Espírito Santo, só que vem com gotas de veneno. Só que outras, não é assim uma gota, é o vidro derramado inteiro. Só que o veneno misturado da comida, você não vê o veneno. Então a gente está comendo, e você vê igrejas morrendo espiritualmente por aí, morrendo porque estão comendo comidas envenenadas. Por isso é hora de voltarmos, né, mais do que nunca, às Escrituras. É a Escritura que é o parâmetro para nós. Muito bem, gente, o nosso tempo está praticamente já estourado, mas eu quero agradecer aqui ao pastor David, Fagner, também ao pastor Anderson Lô, e quero deixar vocês à vontade para as considerações gerais, começar aqui com o pastor Fagner. Se tiver mais algo a contribuir dentro desse assunto, fique à vontade, já fazendo aí o seu encerramento. Obrigado a todos os ouvintes, né, telespectadores, o pastor Luaran Lins, o Anderson Lô, um grande amigo, pastor David. Essa temática, é lógico que esse pouco tempo não é suficiente para a gente ampliar esse conhecimento, ele é muito amplo, mas ficou aqui, tenho certeza, plantado aí uma semente hoje para a gente dar passos largos à questão desse crescimento ministerial, desse crescimento teológico e espiritual dentro desse aspecto, né? Com relação você que está nos ouvindo, de repente tiver alguma dúvida quanto ao assunto assuntos teológicos, doutrinários da Trindade, do unicismo, com relação, eu gosto mais de chamar até divindade, né? Essa manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você pode nos procurar, né? Tem nossas redes sociais aí, né? A minha, você pode ir lá, colocar agora aí no Instagram, né? @itz, @itz, pode nos chamar ali no direct, que estaremos à disposição para contribuir com a sua vida de uma forma séria, com amor, e a honra seja para o nosso Deus. Quero agradecer a Deus pelo lugar e pela vida de todos que estão aqui nessa tarde contribuindo com o reino de Deus. Pastor David. As minhas considerações finais são as seguintes: leia livros, mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar a Bíblia. Procure conhecer igrejas saudáveis, que de fato ensinem a palavra de Deus como ela é. Procure pastores que ensinem a palavra de Deus como a palavra de Deus é. Eu sei que, como já foi ilustrado pelo pastor Anderson Lô, nós vivemos nesse contexto onde tem ocasião que a mentira tem cara de verdade, a mentira se mistura com a verdade, e parece que tem momentos que você não sabe mais o que é verdade nem o que é mentira, mas a palavra de Deus ela sempre nos direciona pelo caminho correto.
Nós não podemos, como disse Jesus, se iludir com uma pregação, com um pregador, com a denominação, simplesmente porque ela usa o nome de Jesus nas suas pregações, tal, sermões e etc. Nós temos a Bíblia. Mais do que se firmar na palavra do pregador, nós podemos nos firmar na palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente, constantemente, porque somente ela pode iluminar o nosso coração, a nossa mente para uma aproximação de Deus melhor. Vivemos num contexto de sociedade onde as informações elas chegam de toneladas em nossa mente, até como eu vi um vídeo agora dizendo do pastor Augusto Nicodemos, e quando as pessoas chegam na igreja, elas já chegam, digamos assim, com tudo enquanto é de lixo no seu coração, na sua mente, e a partir daí há uma dificuldade muito grande de receber a palavra de Deus. Mas, assim como nós temos tempo para muitas outras coisas, também tenhamos tempo para a palavra de Deus. Fica a minha gratidão ao pastor Luaran Lins pelo convite, pastor Fagner, pastor Anderson, pelo companheirismo, e aqueles que nos desejarem seguir pelas redes sociais, é só você clicar, pastor David Almeida, está lá o nosso endereço eletrônico. Que Deus abençoe você e que, de qualquer forma, nós estamos à disposição para contribuir no crescimento espiritual. Agradecendo também ao querido pastor Anderson Lô pela sua participação, sempre muito especial, e creio que essa é a primeira ou o primeiro de muitos outros encontros quentes que a gente vai ter aqui no podcast, no debate. Bem, eu quero então, nesse momento, louvar a Deus pela vida do pastor Luaran. Hoje está inaugurando, vamos dizer assim, né, esse novo momento de podcast. O pastor Luaran é a primeira vez que tem trabalhado com temas e debates. Ele já tem atuado muito bem nisso. Então, está de parabéns por promover um espaço que a gente possa estar dialogando, discordando, quando necessário, mas consolidando a nossa fé cristã, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fagner, que deu contribuição hoje, e o pastor Davi. E vocês que não conhecem, eu quero dizer que nós temos aqui a melhor livraria evangélica da nossa região. Ó, o cifrãozinho alto. Aí, olha só. Não pediu nada, estou ganhando por isso, mas tem que ser justo. Você quer conhecer melhor? Procura o pastor Davi, né? Tem ótimos livros. Bem, então eu quero finalizar dizendo o seguinte, em Filipenses 2, 10 e 11, que toda essa discussão sirva para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e para a glória de Deus Pai. Bem, então procure no Instagram, é só colocar pastor por extenso Anderson Lô, e tem vários estudos lá que a gente possa crescer juntos. Deus abençoe. Bem, gente, como eu disse, nós estamos inaugurando aí esse novo formato, né? Eu digo esse novo formato, que a gente já trabalhava isso no rádio, em debates como esse, mas hoje agora dentro desse formato atual que é o podcast, e nada melhor do que falar sobre influência, né? Estamos influenciando pessoas através também de um conhecimento mais aprofundado das Escrituras Sagradas. Você também quiser seguir minhas redes sociais, procura lá Luaran Lins, e você que gostou aí desse podcast, aproveita para compartilhar com outras pessoas, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. A gente vai estar sempre com coisas muito bacanas, muito especiais, trazendo temas atuais para, é claro, o teu crescimento em todas as áreas, espiritual, intelectual. Então eu desejo que você tenha aí uma semana abençoada. Não sei se você está assistindo no sábado, no domingo, durante a semana, mas enfim, que o Senhor continue abençoando a tua vida de uma forma muito especial. Até o nosso próximo podcast Influenciar. Fiquem todos na paz do Senhor.